When the waves Sumaya Estamos conectados com todos os seres que pensam como pensamos. E também com todos os seres que pensam como não pensamos também. O ideal é que nossa consciência sintonize com a essência consciencial dos seres a quem desejamos comunicar. Porque a interferência com ou sem a presença, ou seja, no tete-a-tete ou a distâncias imensuráveis, depende somente da nossa frequência no pensar, no sentir, no falar e no agir. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa O Despertar da Consciência. Hoje a nossa temática é o fenômeno. O fenômeno é o que eu vou observar e de acordo com essa sintonia nós vamos interferir. Eu no fenômeno, ele em mim, ou até, quiçá, ele foge de mim, de acordo com essa frequência. A Aline Gonçalves é quem amorosamente nos conduz até vocês. E a vocês, net espectadores, corações solidários e fraternos, empresas e emissoras parceiras, que são a razão do nosso existir, a nossa infinita, imensurável, eterna gratidão em nome do Cristo, em nome de Deus. Que os seus emissários nos inspirem, que os elementais nos sustentem, que a nossa consciência nos intuam, para que nós possamos, em nome do Cristo e do Senhor Supremo do Universo, sermos instrumentos de paz, de equilíbrio, levar a luz do esclarecimento, para que a vivência deste possa propiciar a libertação daqueles que assim o desejarem. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E conforme já começamos a falar da nossa temática de hoje, da série Devassando o Incognoscível e no monismo de Pietro Baldi, Deus é a criação, nós vimos que somos partes indissociáveis do Cristo de Deus, o governador supremo de nosso planeta, cuja fração que veio até nós falar de sua existência, Jesus, o nosso mestre, modelo e guia. Assim como já lembramos com Carlos Torres Pastorino, um dia já fomos células físicas do corpo de Jesus em outros orbes. Por isso, Jesus já esteve em nosso planeta terrestre, segundo os nossos irmãos egípcios, mais de 70 vezes, em torno de 80 vezes, com várias roupagens. Muitos acreditam que Krishna, uma das suas roupagens, e várias outras. Nunca passou um século sequer sem esse Cristo enviar um dos seus avatares, uma das suas frações mais conscientes, um dos guias da humanidade, ou um de seus ministros, e são partes componentes da sua própria realidade. Com quem
Pietro Baldi se comunica com a voz de Deus ressoando na acústica ou no íntimo de todas as coisas. Como falamos, essa série vai chamar, ou esses dois programas, O Fenômeno, hoje a parte 1, domingo que vem a parte 2. Estamos na 8ª parte de nossa série com Pietro Baldi. E vamos começar nesta parte 1, relembrando de outra obra. Em nossa apresentação, apenas 3 telinhas da obra Problemas Atuais, do mesmo autor, quando ele falou das origens, das orientações terapêuticas e da patogênese do câncer. Assim, ele grafou: para manter o estado de saúde, é necessário que todo o mecanismo físico e espiritual de nosso composto humano funcione em harmonia com as principais leis que regulam a vida. Tudo que existe é vivo, e a ciência não sabe o que seja a vida, porque esta é o princípio espiritual que anima tudo o que a ciência ignora. Assim, tudo que existe é um organismo a funcionar, que traz inscrita nele a sua lei. Quem se afasta dessa ordem, a ela volta reconduzido pelo sofrimento. Já mostramos essas telas em outras oportunidades, mas é sempre nobre retornarmos a elas para mais profundas reflexões. E por necessitarmos de um introito para esta aula de hoje, por isso, esse retorno. Então, para mantermos o nosso estado de saúde psicobiofísica, moral e espiritual, é necessário que todo o mecanismo psíquico e espiritual, desde o físico até a essência do ser, de nosso composto humano, de nossa individualidade como seres imortais, em harmonia. Harmonia com o quê? Com os princípios das leis que regulam a vida, em todas as suas expressões, que é a harmonia, o equilíbrio. E tudo que existe é vivo, desde o mais simples ou mais ínfimo fascículo de luz, que é o espírito com E minúsculo em sua origem recém-nato ou recém-saído do psiquismo divino. E a ciência acadêmica não sabe o que seja a vida, porque ela pensa que a vida é a partir dos elementos com dinamismo em movimento. E nós sabemos que um átomo é um aglomerado de forças vivas, conforme André Luiz. E a matéria mental que deu o combustível para a construção dos próprios átomos é composta de seres vivos incontáveis. Porque a ciência, ou melhor, porque esse elemento é o princípio espiritual, o espírito como princípio inteligente ou a consciência formada por sua união, que anima a tudo que a ciência ignora, porque ela só admite a partir da matéria densa. Hoje já estuda outras possibilidades, principalmente com a física quântica. Mas ainda há algo para eles a partir da matéria e antes dela, inerte. Mas eles são surpreendidos com elétrons que são fracionados e 2 partes desse elétron, por mais que estejam uma no Japão, outra aqui na Unicamp, que foi o experimento, quando uma gira para um lado, no seu spin, a outra imediatamente gira para o mesmo lado, porque faz parte da mesma realidade. Eles não conseguem explicar 4 fótons, frações do mesmo átomo, em 4 dimensões, interrelacionando. Mas um dia chegarão lá, porque sabem que tudo é vivo, porque tudo são expressões de Deus, e Deus é um organismo vivo, imenso, mas sempre vivo.
Assim, tudo que existe é um organismo a funcionar. Onde houver dois ou mais em meu nome, começa a formar esse organismo. E nesse organismo, cria-se a função, com os elementos promovidos do próprio organismo. E a função vai criar outros organismos e, na gerência deles, se aperfeiçoar. Que vai trazer escrita a lei, que vai reger o átomo, uma molécula, uma célula, um tecido, um órgão, um corpo, a consciência e assim por diante. Então é escrito a lei que vai reger aquele fenômeno naquele estágio. Primeiro, e eu vou experienciar a partir da união com outros, formando a matéria-prima do cosmos, vou gravar a lei das etapas subsequentes e depois vou criá-la, vivenciando a lei que já está como referencial. No nosso caso, o referencial como lei é Jesus, que veio do Cristo. Como não entendemos ainda a dimensão desse Cristo, procuramos imitar Jesus, que é a lei, a luz do mundo, a porta das ovelhas. E se vivenciarmos o que ele vivenciou, criaremos em nós uma lei onde fazer a outro o que gostaríamos que nos fosse feito, amar quem nos odeia, orar pelos que nos persegue e calunia, desejar o bem a quem nos deseja o mal, não terá esforço algum, será uma consequência natural. Por isso, quem se afasta desta ordem, desta lei, a ela volta reconduzido pelo sofrimento, porque sai das linhas das diretrizes de harmonia e do equilíbrio, e com isso vai morrendo na forma, porque toda a enfermidade vai esfacelando os tecidos e matando as formas que nós estamos animando. Na questão 614 da obra O Livro dos Espíritos, a lei natural é a lei de Deus. Quem dela se afasta é infeliz, porque sofre. Quem a ela obedece é feliz, porque está em harmonia consigo, com essa lei e com a vida. Então vamos começar, nós vamos fazer todo um introito para que haja uma compreensão desse fenômeno. Mas já antecipei que é o que nós estamos observando. Então é lei que o alto se incline para o baixo. A fim de que o inferior se eleve, é preciso que o superior desça. Pelo mesmo princípio unificador da fraternidade, através do qual chegam ao sensitivo luzes e auxílios espirituais do alto. Vamos dar um exemplo simples. Então, se é necessário que o alto se incline para o baixo, ou seja, quem está um passo adiante, o professor, venha ao encontro do aluno, o mestre dos seus discípulos, porque isso é uma lei. Se eu não fizer isso, se eu recusar a isso, eu próprio não vou crescer, não vou evoluir. Porque viver entre os iguais, não fazemos esforço. Amar os que nos amam, que recompensa temos? Quais os desafios? Os desafios é descer para os abismos, se misturar nesta lama, nesse sangue, nesses tormentos, e depois viajar do abismo às estrelas, que é o título de nosso terceiro livro. Aí vocês vão perceber que os três trata-se de uma autobiografia, a caminhada que nós fizemos. Nós vamos mostrar a nossa história, sem falar que é a nossa história, a viagem após essa descida do abismo até alcançar as estrelas. Então é da lei que o superior venha ao encontro do inferior, a fim de que o ser inferior se eleve, é preciso que o superior desça até ele, como fez, em nosso caso, Jesus descendo até nós, e pelo mesmo princípio unificador de fraternidade, que significa que somos um, não existe ninguém melhor ou maior, mas a diferença é o nível de consciência, sua experiência, através do qual, desse princípio, chegam ao sensitivo a quem desceu para auxiliar luzes e auxílios espirituais do alto. Então ele não desce a esmo, sem uma programação.
quanto mais desafiadora for essa descida, esse propósito, mais assistência teremos, porque a assistência é proporcional à coragem, ao desafio, aos benefícios que vamos levar ao contexto onde estamos trabalhando ou pretendemos trabalhar. Heroísmo trágico é esta descida, porque subverte as mais sagradas forças da alma, mas é simultaneamente ascensão, porque envolve o auxílio das forças superiores. Então, esse momento é um heroísmo trágico, essa descida, porque nós vamos misturar com o charco. A flor de lótus, inicialmente como semente, ela se mistura com o pântano. Depois ela começar a desabrochar, transformando o pântano em lótus. Porque vai subverter as mais sagradas forças da alma. Nós vamos tornar um igual, como Jesus desceu até nós, por isso o chamado momento de tentação, os 40 dias no deserto. Então, as forças querendo subvertê-lo, e ele transcendeu. Mas é simultaneamente ascensão, porque se vencermos o mundo como ele venceu, eu venci o mundo. Sede vós outros vencedores de si mesmos, do próprio mundo vicioso ou perturbado, ou mais primário ou inferior. Porque envolve nessa ascensão, já que descemos como semente e vamos transformar em lótus, o auxílio das forças superiores, quer sejam de nossa consciência ou dos luminares que nos assessoram nesta jornada. Contra essas descidas, o espírito se rebela, porque ele teme fracassar. Entretanto, deve ele abaixar-se para dar-se, deve esquecer a grande paixão do céu para fundir-se na paixão humana, feita de lama e de sangue, oferecendo ao homem ignorante e sofredor uma centelha roubada ao céu na visão. Então vamos ficar atentos nas entrelinhas agora. Então, contra essas descidas, o espírito se rebela. A gente recua. Muitos se rebelam da concepção até o nascimento. Troca-se o espírito porque ele percebe o tamanho do desafio que está enfrentando, a começar no período da gestação, onde para a concepção foi tudo as melhores propostas, as mil maravilhas. Depois já começam as desavenças entre o casal, às vezes no meio. Fala, não vou dar conta desse negócio. E ele se retrai. E como muitos casos que nós conhecemos como autismo. Entretanto, deve ele, o espírito, por mais que teme, mas a equipe imensa que o assessora te dá essa segurança, abaixar-se para dar-se. O mestre ir ao encontro do discípulo. Deve esquecer a grande paixão do céu, porque lá é tudo flores, tudo maravilha, para fundir-se na paixão humana. A semente veio de altos planos do interior do fruto, de uma árvore frondosa, e ela precisa mergulhar-se nos abismos da terra, relacionar-se com esse universo da água, do ar e da luz, transformar esses elementos em essências semelhantes às que constituem a sua própria consciência. Para misturar-se com as paixões humanas, onde? Feita de lama, vícios físicos e morais, de sangue, as guerras fratricidas, o querer crescer destruindo o outro, e nós vamos oferecer ao homem ignorante daquilo que já sabemos, ou quem está descendo, e às vezes sofredor por conta dessa ignorância,
nós vamos oferecer uma centelha. Mas como que eu vou oferecer uma centelha? Ele não está vendo nada, parece que eu estou tão vicioso quanto. Imagine Paulo de Tarso que desceu, se misturou com ladrões, com arruaceiro, como ele se comportava. Bem semelhante, para não se denunciar. Agora, como ele ofereceu uma centelha que foi aparentemente roubada ao céu na visão deles, porque eu sou apenas mais um. Mas existe esse diferencial íntimo que eles não estão vendo, e eu preciso ofertá-lo na tentativa de morrer como semente e transformar-se em lótus, e por isso também transmutar o pântano. Por isso, embora seja julgado misantropo, orgulhoso ou louco, tem o direito à solidão, para encontrar de novo o céu, para ele receber novas forças, para reunir-se às hierarquias dos seres superiores que descem em cooperação. Vou até tomar água. Faltou até o fôlego agora. Então, por isso, embora sejamos, ou quem desce, julgado misantropo, alguém que não quer se relacionar, não quer se misturar, é avesso ao relacionamento com esses mais ignorantes. E aparentemente orgulhoso e até considerado louco por querer sair do pântano e ser lótus. Eu tenho direito à solidão, o estado de depressão, que é esse estado de solidão, de meditação, de introspecção, de solidão no sentido da enfermidade, isolar-se para buscar, e não depressivo de enfermidade também. Então, para encontrar de novo o céu, a reconexão com a sua essência por intermédio da espiritualidade, da religiosidade ou da vivência de algo nobre ou enobrecedor. Para dele, desse mundo espiritual, receber novas forças, que eu estou reconectando com o céu, que é a minha consciência ou o mundo espiritual, para dele receber novas forças, como se fosse uma plantinha que você vai regar, colocá-la no sol, numa corrente de ar, e para reunir-se às hierarquias dos seres superiores que descem em cooperação, que às vezes estão ali, como Clarencio estava em torno de André Luiz, mas por não criar essas condições, por não reconhecer que existe essa essência, ele não abria, não dava brechas, não dava abertura para que eles fossem percebidos. Tanto que quando ele deu, ele perguntou a Clarencio, mas por que demorou tanto? Clarencio respondeu, sempre estive aqui. Quer dizer, sempre estive contigo, mas você não deu esses insights, não quis conectar-se com a sua própria essência, com Deus e conosco. Não se pode sujeitar aos preconceitos da ciência um fenômeno que, nos seus resultados, a domina. Então, a ciência não tem condição. Se ela não compreende nem o que é a vida, nós não podemos sujeitar esses fenômenos e explicar isso à luz da ciência, porque os chamados cientistas não vão entender isso. E esse próprio fenômeno é tão grandioso em relação à ciência que ele domina a própria ciência, principalmente em todos esses projetos de descida e depois de ascensão ao abismo e depois rumo às estrelas. Ele não responde ao comando da vontade humana que objetive uma experiência em face de uma imposição exterior. Ele se fecha e se desfaz. Então, se alguém de fora quiser forçar o acontecimento, quantos terapeutas
forçam uma viagem no que chamamos de regressão de memória, permitindo que essa criatura, essa consciência, desça aos seus abismos. E é um comando externo, tanto que só deixam hipnotizar quem se permite, e só deixa regredir quem se permite. Então, esse fenômeno não responde ao comando da vontade humana só porque alguém quer ter uma experiência, que objetive uma experiência qualquer, como nós já fizemos isso com um amigo. Ele tinha uma sensibilidade fantástica e quisemos fazer uns experimentos, não aconteceu nada, só porque nós queríamos. Mas se ele decidisse sozinho, ele faria. Então, em face de quê? Em face da imposição exterior, a criatura se fecha e se desfaz a proposta. Então, é como se eu fosse examinar o seu sangue, mas eu quero a minha maneira, ter a experiência de examiná-lo. Não peço permissão para entrar no seu mundo consciencial, no seu sangue. E por isso, a consciência governadora ou condutora do próprio tecido sanguíneo se afasta e se desfaz o seu propósito. E o resultado será totalmente diferente. Então, o fenômeno está em relação com impulsos e fatos determinantes completamente diferentes, tais como uma missão de bem ou uma excepcional necessidade do momento histórico, que justifique a intervenção de forças no caminho evolutivo da humanidade, porquanto não se determina à vontade o tipo a que a evolução lança à ribalta da vida. Então vamos dissecar um pouquinho aqui o que está aqui. Então o fenômeno está em relação com impulsos e fatores determinantes completamente diferentes com os propósitos egoísticos da humanidade terrena, por exemplo. A descida do Cristo, que para uns 7.000 anos, outros 1.000 anos, esse processo de imersão no abismo. Tais como uma missão, então temos, ou esses seres têm essa missão para que esse fenômeno aconteça, desse psiquismo fazer essa descida, e essa missão de semear o bem, ou uma excepcional necessidade no momento histórico, um avatar nasce como um presidente de uma nação, como alguém que se destaca no mundo, como Martin Luther King, Mahatma Gandhi, o Buda e vários outros como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco e tantos outros luminares, para deixar a sua marca histórica na transformação ou no despertar dessa humanidade. Então, algo que justifique esta intervenção desses avatares ou dessas forças superiores no caminho evolutivo da humanidade. Algo está acontecendo e vai acontecer agora com a descida de mais de 2.500.000 espíritos de alta hierarquia para dar esse impulso mais uma vez, em nome da Força Suprema. E por mais que a ciência, alterando o tempo, controlando a comunicação, fazendo tudo isso é um cisco em relação à potência desses seres. Isso não representa nada para eles. Interferência alguma no seu psiquismo e principalmente uma egrégora com essa quantidade de seres. Ou se ajuntam com eles para o bem, para a justiça, para a paz, para o equilíbrio, ou desocupam o espaço. Porquanto não se determina à nossa vontade esses fenômenos. O tipo a que a evolução lança, naturalmente, a ribalta da vida. Ribalta, se você for num palco, luzes da ribalta. É aquela carreirinha de canhões que ilumina o rosto dos autores, lá no palco. E aqui, essas luzes que o processo de evolução lança à vida, para iluminar essas trajetórias
mais abrangentes ou impulsos mais contundentes para essa evolução. Então, o fenômeno supera em seus elementos determinantes e em suas finalidades toda a psicologia da observação e da experimentação, toda a forma mental oferecida pela psicologia científica dos tempos atuais. Por isso, dois desses avatares que desceu nesses abismos, falou, ninguém segura o que está por vir. Um chamou de tempestade, outro com outro nome, mas é a mesma coisa. Porque o fenômeno, quem desceu e a equipe que desceu para auxiliá-los, supera em seus elementos determinantes e em suas finalidades de libertação da humanidade toda a psicologia da observação e da experimentação que eles têm, paranormais que controlam a mente dos outros, que matam pessoas, que causam infartos, AVCs, etc. Tem isso, mas isso vai ser um cisco em relação à potência desses seres. Então, toda a forma mental oferecida pela psicologia nesses treinamentos, nessa psicologia científica dos tempos atuais, nada dos que aqui estão tentar fazer vai impedir esse processo de transformação da humanidade. Esse salto quântico na evolução do planeta. Nesses fenômenos, a mentalidade da desconfiança, da dúvida pré-concebida, que é a base da seriedade científica, pode ter poderes inibitórios sobre o fenômeno e estorvar sua verificação. Então, só pelo comportamento desses seres que querem entender esta força superior que está chegando, e eles sabem que estão chegando. Como está na obra de Luiz Sérgio, os elementos ou seres chamados trevosos, eu tenho certeza que os filhos do Cordeiro estão aqui. Eu estou percebendo, tem um cheiro diferente, tem uma vibração diferente, mas não os vejo. E é semelhante a isso. Então, nesses fenômenos, a mentalidade da desconfiança, dessa ciência que desconfia de tudo, da dúvida pré-concebida, porque tem ideias pré-concebidas e duvida do que estão vendo, que é a base da seriedade científica atual, pode ter poderes inibitórios sobre o fenômeno e estorvar a sua verificação. Mas não foi o caso do nobre cientista George Washington Covell. Ele tinha um comportamento moral e espiritual e ele transferia a essência do seu fenômeno consciencial para a essência do fenômeno observado, de uma planta, de um animal, e nesta comunicação ele colhia as informações que ele queria, dos valores nutritivos de uma planta, dos valores da proteína animal e tudo que ele necessitava sem torturar, para o processo de cura, sem precisar torturar a cobaia ou sem dilacerar o próprio vegetal. Estudando a folha de um vegetal, ele compreendia o movimento de uma galáxia, por exemplo. Então, o fenômeno baseia-se na sintonização psíquica e a mente do observador. Se não afasta com suas emanações um objeto do microscópico, nem influencia um fenômeno físico ou químico, pode paralisar todo o funcionamento de um fenômeno psíquico. Então veja a beleza disso. Então o fenômeno, a comunicação da minha essência consciencial para compreender o fenômeno, amar o fenômeno, ser o fenômeno, uma transfusão da minha alma para dialogar com a alma do fenômeno, como vocês viram no primeiro livro, viu nessa série e consta também no segundo livro.
Não se trata de transformar, ou melhor, de somar fatos de conhecimentos, de detalhes, mas de mudar a nós mesmos. Nós vamos ser os instrumentos da própria pesquisa. É o meu corpo, o meu perispírito, a minha mente, a minha consciência que vai comunicar-se com o fenômeno e, nesse diálogo amoroso, entender as realidades. Então, o fenômeno baseia-se na sintonização psíquica e a mente do observador. Então, a sintonia-se da minha consciência com a minha mente, se não afasta suas emanações, o objeto microscópico. Então, eu estou observando um objeto microscópico, um verme, um vírus. Aparentemente, eu não vou afastar a massa física, o vermes, o vírus. Nem influencia um fenômeno físico ou químico com esse poder. Então, a parte física, química, eu não consigo mudá-lo de lugar, às vezes aparentemente não influencio, mas eu posso paralisar, todavia, o funcionamento de um fenômeno psíquico que coordena a parte física e química. E aí a parte física e química vai dissociando porque não tem mais o comando. Por isso, vocês vão ver a seriedade disso para quem está examinando o tecido sanguíneo de alguém ou qualquer parte de seu DNA, numa biópsia e etc. O fenômeno tem suas defesas e se retira em face da ameaça à sua vitalidade. E, então, a ciência não consegue a observação e sim a destruição. Não conseguiu observar o tecido e mata o tecido. E qual resultado terá? Então, o fenômeno que está sendo observado pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um verme, pode ser um micróbio, pode ser o sangue, pode ser alguma coisa que está sendo examinada. Então, o fenômeno tem suas defesas. Ele tem uma consciência que o rege no seu mundo psíquico. E ele vai se retirar em face da ameaça à sua vitalidade, à sua morte consciencial. Porque a parte psíquica pode ser também muito prejudicada. E a parte espiritual consciencial, às vezes sofrendo certos abalos. E então a ciência não consegue a observação e sim a destruição. Destruiu a oportunidade porque afastou a consciência diretora do fenômeno e por mais que examine a parte física, química, não tem mais o comando para mostrar o câncer. Então a consciência ou a parte psíquica do câncer que gerenciava aquele tecido celular não está mais presente. Então não dá para definir o comportamento daquele câncer, por exemplo. E nós prejudicamos o processo, o resultado da biópsia, ou o que está manifestando no sangue, quer seja no plasma, quer seja nas plaquetas, quer seja nas hemácias, quer seja nos leucócitos e assim por diante. Então, o mínimo choque pode desagregar esses fenômenos delicados de um psiquismo que, abandonado aos velhos caminhos tradicionais, se aventura num voo por rotas supersensórias. Então vejamos. Então, o mínimo de choque pode desagregar esses fenômenos delicados do mundo atômico, subatômico, intraatômico, infraatômico, mundo mental e etc. Ou até outros estágios. De um psiquismo que está gerenciando a situação, e você lembra, eletricidade, vida, o dinamismo, depois a parte desse psiquismo se formando, até transformar-se no espírito e na consciência. Que agora, abandonado os velhos caminhos tradicionais, que ele saiu da sua naturalidade, porque alguém
bagunçou ali o espaço, então ele vai se aventurar num voo por rotas supersensórias. A parte sensória em nós, a nossa percepção que nós chamamos de sensação dessa sensibilidade. Ele vai por rotas, porque alguém com as suas instâncias psíquicas está afastando daquilo que ele gerencia. E ele vai se aventurar por essas rotas supersensórias. E sai dos seus caminhos tradicionais, seus caminhos naturais. E, no entanto, devem realizar-se no mundo psíquico humano, por conta disso, que muitas vezes pode ser a mais rebelde e imprópria atmosfera para que esse exame se dê. De carreirinha, então. Então, um mínimo choque pode desagregar esses fenômenos delicados, desde a consciência de um humano até esses ínfimos seres que o compõem, de um psiquismo que, abandonado aos velhos caminhos tradicionais, se aventura num voo por portas supersensórias. E, no entanto, devem realizar-se no mundo psíquico humano, principalmente do médico, do terapeuta, do bioquímico, ou do cientista, ou de quem está examinando para entender o fenômeno, o que ele está investigando, que muitas vezes pode ser a mais rebelde e imprópria atmosfera que o cientista, que o médico, que o enfermeiro, que o hospital está criando para que haja a compreensão do que está acontecendo com o indivíduo ou aquilo que nós estamos investigando. Veja a situação agora, que é a tela mais contundente nesta aula. Basta o estado de ânimo da dúvida para determinar uma corrente negativa demolidora, ao passo que a fé, qualidade antiobjetiva por excelência, tem a máxima força criadora. Por isso que a ciência sem a fé é cega, é manca, melhor dizendo. E a fé sem a ciência, que é o conhecimento, é cega, que é o que chamamos de fé cega. Então, basta um estado de ânimo da dúvida. Eu estou duvidando de mim mesmo, de alguma coisa, etc., para determinar uma corrente negativa demolidora daquilo que eu estou investigando. Seja um tecido humano, animal, vegetal, algo do reino mineral ou até da matéria mental ou de outros fenômenos. Ao passo que a fé, que é o conhecimento de causa, juntamente com o quesito espiritualidade, a parte moral, que é uma qualidade antiobjetiva, porque ela é subjetiva, não se vê, não se apalpa a fé, nesse sentido, que é um fenômeno antiobjetivo por excelência, porque é totalmente subjetiva, tem a máxima força criadora, porque eu sei o que eu estou fazendo. A indulgência atrai, porque eu sei o que é a indulgência, ela acalma, ela reergue. Se for aqui no caso da dúvida, eu vou para o julgamento, que vai afastar, que vai desencorajar, que vai irritar quem eu desejava consultar. Eu estava consultando fulano, mas dependendo do meu comportamento, eu estou afastando o paciente de mim, como terapeuta, pelo meu modo de ser, pelo meu comportamento no agir. Por isso, esse cuidado extremo. Importa que o observador faça um severo exame, que é o que chamamos de exame de consciência, que aqui vai começar o introito para que lá na frente a gente entenda o que é um exame de consciência. Então, importa que o observador faça um severo exame de suas qualidades psíquicas, que também são sinônimos de morais, de espirituais, porque estas pesam sobre o fenômeno.
o que ele está fazendo, o que ele está investigando. É indispensável que ele limpe moralmente sua alma e a do ambiente onde ele se encontra. Também uma tela contundente nesse cenário. Então, se aqui vimos que basta um estado de ânimo da dúvida para determinar uma corrente negativa demolidora do que eu pretendo, de enxergar a realidade no tecido sanguíneo de alguém, no tecido ósseo, no tecido muscular, no cerebral, e etc, etc. Ou num vegetal que eu estou investigando, num animal, e etc. Ao passo que a fé, se eu tenho a parte espiritual, por excelência, eu vou ter a máxima força criadora das melhores condições para que a realidade, a verdade se revele. Porque a verdade é aliada ao bem. Se o bem de todos não é o eterno princípio, a verdade que busco não acende, não atende o meu convite. Importa, então, que o observador faça um exame de consciência de suas qualidades psíquicas, morais e espirituais, porque essas pesam sobre o fenômeno, para que o sucesso aconteça. Então é indispensável, além disso, que ele limpe moralmente sua alma, que é o que está aqui, e também a alma do ambiente. Então agora não é só ele limpando o seu psíquico, tem os demais que participam com ele no contexto, e o ambiente também tem uma alma. Às vezes eu vou precisar de música, eu vou precisar de oração, de meditação, e além de alinhar-me de dentro para fora com essa harmonia, com esse equilíbrio, eu preciso agora elevar isso para todo o ambiente onde eu me encontro, onde está o que eu estou observando, para criar a ambiência, as condições para que a verdade se revele. No campo psíquico, um estado de ânimo presente no ambiente é um elemento que se introduz na combinação que se estuda e, por isso, tem ele importância. Aqui é só a comprovação. Então, nesse campo psíquico do ambiente, da criatura, do investigador, do observador, do cientista, um estado de ânimo, agora de algo positivo, de fé, de espiritualidade, presente no ambiente, é um elemento que se introduz na combinação que se estuda. Eu estou estudando o sangue, algo, e eu estou introduzindo esse estado de ânimo positivo, e por isso tem ele importância para que o resultado se dê da forma mais verdadeira e harmoniosa e equilibrada possível. E como uma operação cirúrgica pode representar graves perigos se realizada em ambiente contaminado por micróbios patogênicos, do mesmo modo é necessária em nosso campo a esterilização psíquica do ambiente, quer seja do ambiente espiritual, mental, moral e etc., ou da ambiência do mundo físico onde nós estamos trabalhando. Então, se uma operação pode ser colocada o paciente em risco, se não tiver a higiene suficiente, por conta da presença de micróbios patogênicos, então essa ambiência pestilenta, essa perturbação psíquica, emocional, moral, espiritual, se não esterilizada, colocamos tudo a perder. Então, além da asepsia para a cirurgia, a esterilização psíquica do ambiente. Essa harmonia com a vida, com as leis e consigo mesmo. O mundo psíquico tem seus parasitos, seus micróbios patogênicos, suas correntes de vida ou de morte, e às quais está exposto plenamente o sensitivo quando
alijados os invólucros, se abandona à inspiração com a alma desnuda. Está ficando interessante, não está? Agora, o mundo psíquico tem seus parasitos, seus micróbios patogênicos. Num átomo já tem esses parasitos. Larvas mentais, vibriões psíquicos, vírus, são criados pela mente. Suas correntes de vida ou de morte, às quais está exposto plenamente o sensitivo. Agora nós vamos estar exposto a isso quando saímos do corpo para investigar, às vezes, a nossa própria consciência, para aprender algo fora do corpo, que pode ser essa descida nos abismos, espiritualmente sem o corpo físico, ou essa viagem como se fosse a visita em outros locais do próprio pântano onde está a flor de lótus. Então, o mundo psíquico tem seus parasitas, seus micróbios patogênicos. Agora está aqui todo o mundo psíquico aqui no entorno empesteado desses elementos. Suas correntes de vida ou de morte, às quais eu vou ficar exposto se eu sair do corpo para avançar para algum ponto. E eu vou ficar, exposto plenamente, porque eu estou alijado, eu estou fora do meu corpo físico e tem uma certa proteção desses elementos. Porque eu estando aqui, é como se eu ignorasse, eu mudo a frequência. E lá não tem como. Porque eu estou sem esses invólucros e estou abandonado à inspiração com a alma desnuda. Como que é isso? É o que está na próxima tela. Veja. Ele é um organismo vivo, vulnerabilíssimo em sua delicadeza, e o mínimo choque psíquico de que o mundo está cheio constitui para ele uma ameaça e um perigo. Por exemplo, estamos lá nas chamadas reuniões mediúnicas, que os aventureiros que não gostam, não são adeptos ao estudo, à transformação moral, quer se desdobrar na chamada apometria, para o que nós chamamos de interferência na vida alheia, sem ter os valores morais para tal e o conhecimento devido. E quando eu saio, se um choque desse, às vezes até pela presença de quem está na plateia ou na sustentação, muda esse ambiente psíquico, eu posso sofrer um ataque tão grande fora do corpo que isso reflete no meu físico e haver lesões no mundo físico, como nós já presenciamos. E às vezes até a morte dos elementos. Pode chegar a isso. Porque agora eu sou um organismo vivo, só que fora as camadas mais densas que estariam me protegendo. Só que agora eu sou vulnerabilíssimo nessa delicadeza, e o mínimo choque psíquico do ambiente que está sustentando essa saída do corpo, e às vezes fora do corpo encontrando pensamentos de uma ambiência mais vasta, que o mundo está cheio, ondas de perturbação de vários porte, isso vai constituir para ele uma ameaça e um perigo fora do corpo. Então, na vida normal, sua sensibilidade é protegida por um manto voluntário da indiferença. Eu não dou atenção para as coisas negativas, porque elas tomam a dimensão da atenção que eu der. Mas, nesses momentos de emancipação da alma, fora do corpo, a flor, para desabrochar-se, ou melhor, para assenhorar-se da luz, deve abrir-se até as mais ínfimas corolas. A flor. Então, se ela quer assenhorar-se da luz, porque o vegetal vai transformar luz em alguma coisa. E corolas é o que nós chamamos de pétalas. E o que chamamos de elementos que estão também são os estames, o órgão e os estilos, que são
os órgãos masculino e feminino da planta. Na vida normal, eu estou escondido no manto da indiferença. Eu não dou atenção para aquilo que não almejo. Agora, nesses momentos de emancipação, não tem como negar a realidade. E eu preciso estar com a sintonia e uma firmeza, uma espiritualidade acima da média para me proteger. Um vacilo, como nós vemos na obra de Luiz Sérgio, de André Luiz, eu estou indo com a equipe e um vacilo, uma mudança de sintonia, eu caio no umbral e vou para aquela frequência do vacilo e às vezes para me achar dá um trabalhão. Então, se uma flor, para assenhorar-se da luz, ela deve abrir-se até as mais ínfimas corolas, eu como alma, para entender o fenômeno observado, eu saí do corpo para investigar aquela situação e eu preciso me despir, apresentar-me nu, para que o outro veja quem eu sou de fato. Então, a visão da verdade é uma ascensão do espírito para a unidade, porque eu estou buscando a verdade das coisas, da vida. Então, a pesquisa científica, nesse nível, é oração, é religião, é santidade. E não pode prosseguir a não ser sintonizando-se com a harmonia do universo. E isso porque, a um certo ponto, a verdade e o bem se identificam e sem o bem, a verdade não acede ao conhecimento e se esconde à investigação humana. É aonde ele disse: jamais o cientista imaginou que para compreender o fenômeno, amar o fenômeno, vivê-lo, precisasse da sua transformação moral, porque ele teria que despir-se nesses moldes para falar com a essência do fenômeno investigado. Então, a visão da verdade, que nós queremos entender a verdade das coisas que estamos investigando, é uma ascensão do espírito para a unidade, para ser um com Deus, para enxergar tudo como expressões de Deus. A pesquisa científica, neste nível, para o cientista que chega a esse quilate, ela é oração. Oração é força, ação é serviço. É um trabalho de conexão com Deus em todas as coisas. Religião ou religiosidade, espiritualidade operante. É santidade e não pode prosseguir a não ser para essa santidade, para essa oração e etc., se não for com a harmonia do universo. Estamos aqui para contribuir com a harmonia do universo, além da evolução pessoal. E isso porque, se eu quero entender a essência da vida, das leis, das coisas e esse fenômeno observado, a um certo ponto a verdade e o bem se identificam. E sem o bem de todos é o eterno princípio, e eu não estou interessado no bem de todos, mas apenas em descobrir algo para ganhar dinheiro, a verdade não se acende, ela não se revela. Ela não atende ao meu convite, ao conhecimento que eu estou buscando. E se esconde à investigação humana. Aí eu tenho um resultado falso. E vendo a ideia, como vendeu Louis Pasteur, que são os vírus, micróbios, vermes, ultravírus, etc., que causam as doenças. E Claude Bernard tinha essa sensibilidade, tinha essa moralidade, era uma oração, uma religião, uma santidade. Falou, isso não é verdade. Não é esses pequeninos, mas sim o ambiente, esse psiquismo do ambiente que está causando a enfermidade. E Anthony Béchamp foi mais além do que Claude Bernard. Falou, e a doença em si é criada pelos parasitos das mentes do próprio doente, que estão na intimidade dos átomos, moléculas, células, tecidos, etc. E é esses elementos que ele chamava prótides, que geram
as enfermidades. Cria esse pântano para tentar sufocar a flor de lótus. Mais uma parte. Aqui foi como se fosse uma abordagem numa angulação e agora a continuidade avançando para o centro. Elevando o tom. As noures não são somente correntes psíquicas, porque a obra chama-se As Noures, Técnicas e Recepções das Correntes Mentais, das correntes de pensamentos. Então essas noures, essas correntes de pensamento, não são somente correntes psíquicas, que é o que foi falado até agora. Uma espécie de pensamento radiante, apenas vestido de onda dinâmica, que é o mecanismo da vida, mais degradada e evolvida, com seu único suporte sensório. Não é só isso. São correntes conscientes que conservam, e aí nós chamamos de consciência, que conservam com as inferiores formas dinâmicas, forma da vida, mais densa, as qualidades típicas, e neste caso, conscientes do centro genético. Por exemplo, se eu estou observando uma célula, eu não vou perceber esses processos psíquicos, essas noures, essas correntes de pensamento, esse fenômeno governador apenas nas organelas, em todo o citoplasma. Eu vou perceber que há um comando maior no núcleo da célula. Enquanto se percebe que a membrana seria o cérebro, o núcleo é a consciência. Então, as noures não são somente correntes psíquicas, porque são também correntes psíquicas, correntes de pensamento. Uma espécie de pensamento radiante. Eu estou vendo só o pensamento radiante, não são só isso. Apenas vestido de uma onda dinâmica mais degradada. Quando ele fala mais degradada, é que passa pelos processos de transformação e evoluída. Mais degradada não quer dizer negativo. É um processo de transmutação para o positivo. Com seu único suporte sensório, como se fosse apenas esse suporte sensório mais periférico. São correntes conscientes agora de consciência governando esse psiquismo para governar o mundo dinâmico que é o físico. Então, conscientes e conservam essas correntes conscientes com umas inferiores formas dinâmicas, como a vida com seu psiquismo também conserva, que é o que nós chamamos de um material genético, as qualidades típicas desta genética, dessa hereditariedade, e nesse caso, aqui, conscientes do centro genético. Eu estou aqui com a mente falando com vocês, mas estou consciente do meu centro genético, que é a minha superconsciência, que existe algo acima de mim. E as organelas conscientes que o que decide de maior, o genótipo e o fenótipo, está no núcleo celular. A reprogramação desse estado de consciência vai cessar o efeito desolador que está acontecendo no citoplasma ou em todo o restante fora do núcleo. Ali está acontecendo o fenótipo, o efeito. Mudando a causa, o genótipo, tudo se acalma, porque é esse centro genético que está governando a célula como um todo. E não existe só no plano físico, mas no modelo organizador biológico também, e etc. Então, essas correntes não são senão a expansão daquele centro e conservam sua consciência e conhecimento. Aí ele definiu agora o restante. Então, muitos pensam, como o nosso mestre e doutor Bruce Lipton,
principalmente na obra Biologia da Crença, que a parte máxima da célula é a sua membrana. Que é o cérebro físico, sim, mas não é o cérebro psíquico, que é o núcleo. E não é a consciência que está fora do próprio núcleo celular, porque aqui está a parte física, e a consciência está segura no modelo organizador biológico, no degrau de cima. Se morrer o DK, a parte que nós chamamos de genótipo, fenótipo, lá continua a matriz que pode refazer-se com suas memórias. Então essas correntes não são senão, ou essas correntes são a expansão daquele centro, daquela consciência que veio do modelo organizador biológico, mudando o genótipo, alterando o fenótipo, e conservam a sua consciência e o conhecimento para fazê-lo. Conceitos abismais, porque não sabemos imaginar ondas que possuam tais qualidades, ondas que têm consciência. Então, parece conceitos abismais, que pareciam para a ciência ou para certos cientistas, ou para certos ramos da ciência e cientistas que não têm essa espiritualização, são coisas abismais. Conceitos abismais, e também no bom sentido, nos abismos do conhecimento, porque não sabemos imaginar ainda ondas que possuam tais qualidades. Possuam a parte dinâmica física, a parte psíquica, a parte consciencial. Do lado transmissor dessa consciência para a periferia, não devemos enxergar apenas os centros superevolvidos, mais ou menos individualizáveis, como a personalidade no sentido humano do termo. Mas devemos ver também, além dessa personalidade humana, como já mostrei, a alma dos fenômenos. A alma que se manifesta a si mesma, isto é, o psiquismo que existe em todos os fenômenos, o princípio e conceito animador que os assinala e dirige o transformismo contínuo, o eterno tornar-se. Magníficas informações também. Então, do lado transmissor, da essência para a periferia, da consciência no modelo organizador biológico para o núcleo celular, depois para o citoplasma. Não devemos enxergar apenas os centros superevolvidos ou superevoluídos, mais ou menos individualizáveis, como a personalidade. Eu estou vendo tudo aqui na personalidade, a mente subconsciente, perispírito e corpo, mas não estou vendo a alma que está governando. No sentido humano, não é somente isso. Mas devemos ver também, como já mostrou, porque ele mostrou radiação, radioatividade, radiação, luz, calor, eletricidade, vida, depois psiquismo, espírito, a alma. Agora vamos ver a alma dos fenômenos, porque todo fenômeno tem uma alma. Um átomo tem uma alma, uma molécula, uma célula, um tecido, um órgão, etc. Tudo. A alma que se manifesta a si mesma. Ela está mostrando a que veio, que gerencia o fenômeno. Isto é, o psiquismo que existe em todos os fenômenos, governando todas as coisas, já que tudo é vivo, como ele próprio disse. Então, o princípio e conceito animador que os assinala. E se assinala, sinaliza como lei que vai mostrando o caminho a seguir. E dirige. Então, mostra o caminho e dirige o transformismo contínuo, o eterno tornar-se. Tornar-se de eletricidade em vida, de vida em consciência. Ainda que é preciso haver compreendido o espírito dos meus escritos.
Se não entendemos até agora, aí precisamos voltar e rever essa série desde o início, para entender o espírito, como ele diz, que cada individualidade é composta de individualidades menores, que são de outras ainda menores, até remontarmos à origem da vida. E somos unidades, componentes de algo maior, que outras ainda maiores, até o todo, o arquiteto, o Senhor Supremo. E ele também falou, esses inscritos não foram apenas para ser lidos, mas para ser vividos. E só quando vivenciamos, compreendemos o que ele está dizendo. Por exemplo, uma pedra também é viva e existe nela um psiquismo animador, concebido pelo conceito divino que, a cada instante, nela se manifesta exteriorizando-se. É aquela aula inicial que nós mostramos que, no início, Deus expressa de dentro para fora, trazendo a sua essência da unidade para a variedade. A variedade se une, compondo a unidade e criando a lei para geri-la. Moléculas criando os nucleotídeos, que criam o RNA, que cria o DNA, e os estados superiores são leis ou a gerência, o princípio animador daquilo que antes era. Primeiro eu obedeço os fenômenos físicos, vou me elevando até governar os fenômenos físicos. Mais tarde, eu comando e dirijo os fenômenos morais. O corpo físico sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação. Ou melhor, o corpo físico sofre transformações sucessivas até se confundir com o perispírito, transformar-se de algo físico, vida, em psíquico. E esse vai sofrendo transformações sucessivas também, o psíquico, até atingir a natureza do espírito puro, o estado de consciência, o âmago do ser. Por isso, também uma pedra ou o mais simples fenômeno químico ou físico, desde um elemento infratômico, químico ou físico, no universo dos átomos ou das moléculas e células, emana noures e é perceptível como noures no meu mais elevado nível de consciência. Então, ele viajando para esses estados conscienciais, ele percebeu também uma pedra ou o mais simples fenômeno químico ou físico, pode imaginar aí, fica à vontade, ele percebe que emanava noures, essas correntes de pensamento, esse psiquismo manifestado, essa essência consciencial, e para ele é perceptível como noures. E nós vimos bem aqui o que são noures. Então, no meu mais elevado nível de consciência. Então, ele se despiu, ele se desnudou, ele foi, e nós vamos ver isso magnificamente na aula seguinte, como ele fez. Então, neste plano, todo o universo se transforma em noures, num grande organismo. A evolução que passa do plano físico ao dinâmico e ao psíquico. Plano físico, você pode imaginar a eletricidade, depois a vida, agora ao psíquico. Transforma todo o universo num psiquismo e em psiquismo se transforma como sua real e nova forma de ser, desde que nessa nova dimensão eu saiba apresentar-me conscientemente, que é o que nós vamos ver na aula seguinte, ele fazer isso. Então, neste plano de consciência elevada, como nós vimos aqui, né, no mais elevado nível de consciência. Então, nesse plano de mais elevado nível de consciência, todo o universo para ele se transforma em noures. Tudo, porque tudo são partículas menores compondo um todo. Então, a evolução que ele percebe nesse dinamismo, que passa do plano físico ao dinâmico e depois ao psíquico,
transforma todo o universo num psiquismo, num grande organismo, um organismo único, e em psiquismo, esse próprio elemento se torna, porque é parte integrante e consciente dessa realidade. Então, com sua real e nova forma de ser, sabe agora o que está acontecendo. Desde que nessa nova dimensão, ele só percebe isso, eu saiba apresentar-me conscientemente, saber o que está acontecendo. Do contrário, não vai entender nada. Tudo que existe exala pensamento, e assim eu sinto o universo como um possante organismo conceptual. E agora, nesse estágio de consciência, no mais elevado nível de sua consciência, creio que ele está já na superconsciência, tudo que existe exala pensamento. Ele pode conversar com tudo que compõe o universo. E assim eu sinto o universo como um possante organismo conceptual, que tudo gera de concepção, algo que está concebendo em Deus, tudo é imanente, tudo nasce, vive e se move. A verdadeira grande noure que eu aferro e registro é a emanação harmônica e orgânica do pensamento infinito de Deus. E agora já percebe que é um organismo único e ele está sendo um com Deus. Então, e a verdadeira grande noure, e agora aqui, com N maiúsculo, que eu aferro, que ele está percebendo e registrando, é a emanação. Eu colocaria emanação harmônica e orgânica do pensamento infinito de Deus, já que em Deus tudo é imanente. Emanar é de mim para você, sai do meu mundo para o seu. Se for um circuito fechado em mim, é emanação. E finalizando, cai então naturalmente o véu dos mistérios e tudo expressa a substância de seu ser numa espontânea revelação. É a transfusão de alma. E nós vamos ver isso ao vivo e a cores na próxima aula. De uma forma magnífica, de um fato constatado, vivenciado pelo próprio Pietro. Só lendo, sem falar nada, tudo que existe exala pensamento, e assim eu sinto o universo como um possante organismo conceptual. A verdadeira grande noure que eu aferro e registro é a emanação harmônica e orgânica do pensamento infinito de Deus. Cai, então, naturalmente, o véu dos mistérios e tudo expressa a substância de seu ser, numa espontânea revelação. Por isso que Deus não tem segredos para com seus filhos. Agora pede esse preparo para que a gente possa suportar as revelações. E quando ele fala substância, normalmente nós chamamos de essência. Nós invertemos a ordem. Substância para nós é o mais primário e essência seria o mais sutil. E ele chama de substância o que há de mais nobre e puro nessa realidade consciencial. E com isso, terminamos mais esta aula. E aqui você pode perceber que só pode vir na sequência a parte 2 da mesma proposta, que é o fenômeno. Então, com isso, fica a reflexão. Pedimos a você encarecidamente que, se não está inscrito em nosso canal, se inscrevam. Se já se inscreveram, convide mais 10 pessoas a fazê-lo. Ajude-nos, tanto em nosso canal, quanto no Davi Ascenso, quanto na Adriana Rochas, que são nossos parceiros diretos, e outros tantos que nós citarmos. Curta os vídeos, dizendo se gostou ou não gostou, faça o seu comentário e nos ajude a expandir a mensagem para que ela possa chegar em outros tantos corações. E agora,
Só uns recadinhos rápidos e depois vocês ficam com a nossa agenda de palestras presenciais. O que vai acontecer amanhã, segunda-feira, às 20 horas, mais um episódio da série Meditação do Dia. Na quarta-feira, no mesmo horário, em exemplo não nos falta mais um episódio. Se você ainda não adquiriu o seu exemplar da obra Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo e do Átomo ao Anjo, passa um recadinho no WhatsApp 11 9 7444 0770 e fale com Neuza Leal, se você quer autografado ou não, e faremos chegar até você com muito amor. Ajude-nos a divulgar a obra também. Se já adquiriu a sua, veja quem é adepto ao estudo e realmente você sabe que vai estudar, que vai tirar proveito, e presenteie em seu aniversário, sem motivo nenhum, e agora está aproximando, já indo do meio do ano para o final, já fica um presente de Natal antecipado também. Na sexta-feira, nós teremos mais um episódio aqui no nosso canal do YouTube, que é uma palestra realizada junto ao grupo O Ser Integral, lá em Teresina, Piauí. Mais perguntas e respostas mesmo. Ou uma palestra a seu dispor. E no sábado, esse estudo prece e oração, nós fizemos só um testezinho. Para que eu aprendesse alguma coisa, eu entrei no programa StreamYard e convidei a Pamela, e nós começamos a falar o que é prece, o que é oração. Vale a pena você rever. Estará sábado às 20 horas para você. E na terça-feira, às 20 horas, a reprise do que acontece aos domingos às 10 horas, o estudo do grupo do Tempo de Despertar o Ser. Nós estamos estudando o papel da consciência desperta, a autoiluminação, e é a vez da 9ª parte desse estudo. E às 21 horas, lá com Davi Ascenso em seu canal, programa Espiritismo e Vida, a reprise do que acontece aqui nos domingos, os primeiros 25 programas sendo reprisados. E às 20 horas, o que acontece no canal Tempo de Despertar o Ser, MEFA, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. Então prestigie os dois canais, pedimos mais uma vez, por favor. E o nosso próximo encontro no Telegram, agradecendo aos que participaram do encontro anterior no dia 29, que foi magnífico, agora será dia 27 de julho, no mesmo horário, às 17h30, ainda continuamos analisando as páginas de 250 a 253, compreendendo melhor a primeira frase de impacto. Se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperanças para ela. Sem mais delongas, fique com a nossa agenda, com a nossa gratidão. Aline Gonçalves, empresas parceiras, corações solidários, e a vocês, netos espectadores, Deus nos abençoe infinitamente, nos una cada vez mais e nos faça instrumentos de sua doce e amorável paz. Namastê. Temos a honra de compartilhar com vocês a nossa 4ª entrevista com Fernando Betete, um dos jornalistas mais conceituados do país e pode-se falar até mundialmente, como entrevistador de médicos e de espiritualistas, para falar tanto da medicina alopática, homeopática, fitoterápica, em todas as suas facetas e também da parte espiritual. E a nossa entrevista será dia 10 de julho, 10 agora, às 11 horas da manhã, e o tema é Quem cura quem? Maiores informações em nosso WhatsApp. E o canal de Fernando Betete, estando dentro do YouTube, basta colocar @ depois do .com
Então, youtube.com/FernandoBetetti, com I no final. B de bola, B, T de tatu, T, E, T, I. Fernando Betetti. Em nossa agenda de palestras presenciais para o lançamento do segundo livro, dia 30 de junho às 19h30, estaremos em Frutal, Minas Gerais, no Centro Espírita Deus é Amor, com o tema O Amor é a Alma da Vida, que fica na Avenida Coronel Delfino Nunes, 304, no centro da cidade. Próxima palestra. Segunda-feira, dia 1º de julho, às 20 horas, em Fernandópolis, na Comunidade Espírita Cristã Esperança, na rua Nossa Senhora de Santana, 1089, Vila Veneto. Tema: Fé, Razão e Intuição. Será transmitido pela rede social da instituição, que é o Facebook. É só vocês procurarem nessa instituição que foi falado, a sua rede social. O responsável pela casa é o Francisco Hortolã. Na terça-feira, dia 2 de julho, às 20 horas, será em Votuporanga, no Grupo Espírita Fonte Viva, na rua Iguaçu, 2305, no Jardim Marim. O tema é Lei de Compensação. Os temas são os capítulos dos livros ou subtemas, ou itens dentro dos capítulos. Será transmitido pelo YouTube da instituição, que é Grupo Espírita Fonte Viva 8709. O responsável pela casa é o nosso irmão Flávio. Na quarta-feira, dia 3 de julho, será em Jales, Sociedade Espírita Allan Kardec, Rua 15, 2146, no centro. O tema é A Vida é o Espelho da Alma. A responsável é a Jane Maiolo. Não sei se será transmitido, veja se tem a transmissão pela rede social da instituição. Na quinta-feira, dia 4 de julho, será a vez de Valentim Gentil, no Centro Espírita Bezerra de Menezes, na Avenida Carvalim, 134, com o tema Quem Cura Quem? Será transmitido também pela rede social desta instituição. É só procurar lá no Facebook, que é Centro Espírita Bezerra de Menezes, que vai estar SEB M, que é Sebem Valentim. E aí tem outras. Mas é melhor vocês procurar lá na rede social direitinho. Lá o responsável é o nosso irmão Gilberto. No dia 5, voltaremos a Votuporanga, na Associação Beneficente Caminho de Damasco, na rua Benedito Pereira, 1874, bairro Estação. O tema será De Sal da Terra à Luz do Mundo, que é o título do livro. E será transmitido também agora pelo YouTube da instituição. E o responsável é o nosso orador e escritor espírita Aguinaldo Paviani. No dia 6 será a vez de Aparecida do Oeste, no Centro Espírita Amor e Caridade, na rua Ernesto Maria Espíndola 75. O tema é O Amor em Excelência e a responsável é a nossa irmã Amélia. E no dia 7, finalizando esse circuito de palestra, será agora no domingo, Aparecida do Oeste é no sábado, 7 de julho, Santa Fé do Sul, Associação Espírita Beneficente Allan Kardec, Rua 13, número 335, entre as ruas 20 e 18.
O tema será beneficência e benevolência. Já no dia 25 de julho, ainda no mesmo horário, às 20 horas, será a vez de Araçatuba, no Centro Espírita Caminho de Jesus, na rua Marquês de Abrantes, 826, Monte Carlo, é o bairro, e o tema é Pelos Caminhos de Jesus. A responsável que nos convidou é a nossa irmã Thelma. E no dia 8 de setembro, das 9 às 12 horas da manhã, o Grupo Espírita Francisco Cândido Xavier, a cidade é São Francisco, estado de São Paulo, Rua Paranaíba, 1444, e o tema Quem Cura Quem. E no mesmo dia, 8 de setembro, à noite às 20 horas, será a vez de Palmeira do Oeste, Grupo Espírita Beneficente Maria de Nazaré, na Avenida Catanduva, 41-112, na Coab São José Dias, e o tema Dever e Caridade. E a responsável é a nossa irmã Cidinha Ávila. Já dia 21 de setembro, às 17h30, estaremos no Rio de Janeiro, RJ, lá no SEJA, Centro Espírita Joana de Anjos, da Barra da Tijuca, na Avenida Gilberto Amado, 311, Jardim Oceânico. Eles sempre chamam SEJA Barra, Centro Espírita da Barra, só que no Jardim Oceânico, Barra da Tijuca. E o tema é o título do livro, De Sal da Terra à Luz do Mundo, que é o lançamento lá também. Responsável é a nossa irmã Araci e Clóvis Noronha. E no dia seguinte, dia 22 de setembro, às 16h35, vamos participar de um simpósio que chama de Seminário Ramatiz, que o tema geral é Ramatiz, a luz que veio do Oriente. O nome da instituição é SE, Sociedade Espírita Ramatiz, na rua Maria Amália 54, agora é só Tijuca, não é mais Barra da Tijuca. O nosso tema, o Mago e a Consciência Sideral. Vamos viajar pelo livro Sublime Peregrino, sob a luz do Espiritismo, Jesus e a Jerusalém Renovada, e assim por diante, na obra de Ramatiz. Participaremos da 10ª Semana Espírita de Dourados, Mato Grosso do Sul, fazendo o encerramento dia 20 de outubro, às 20 horas. Quem nos convidou foi o Munir, que é o responsável pela organização da Semana Espírita, juntamente com vários outros irmãos, como a Adriana Rochas, o Luiz da Rádio Portal da Luz, e etc. E depois ficaremos na cidade e região por mais alguns dias, e provavelmente antes disso estaremos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas ainda não está definida a agenda. No dia 28 de novembro, às 20 horas, voltaremos a Santa Fé do Sul, só que agora no Centro Espírita Recanto da Paz, na rua 20, número 1442, e o tema é a Ciência da Paz. Então, a Ciência da Paz, lá com a nossa irmã Ana Paula. E dia 29, em Três Fronteiras, próximo de Santa Fé, no Centro Espírita Ismael, na rua Jacaúna, 32, no centro. E o tema é o Despertar da Consciência, que vamos falar desde a consciência cósmica, a consciência Ismael, que é a consciência do Brasil, até culminar em nossa consciência. E o responsável é o Gilberto. E nessa instituição será transmitido pelo Facebook da instituição. E a quarta vivência, o Despertar da Consciência,
na Fazenda Capituba, no município de Olímpia, São Paulo, próximo de Rio Preto. Será de 2 a 4 de agosto, com o tema geral Quem Cura Quem? E se você não reservou o seu espaço para apreciar as informações transmitidas por Sebastião Camargo, por Crispim Lúcio de Jaraguá, Goiás, por Dr. Jonas Moura de Teresina, Piauí e Ariaci Vigino de Aracaju, Sergipe, você liga para Elizabeth Henrique no 18 99720 1884 ou Lúcia Parra no 14 982260019 ou com Isabel 17 98169 9889. Algumas palestras já estão definidas, que é a nossa, que é o tema geral Quem Cura Quem, na sexta-feira das 18 em diante, eu creio que 18h30 às 20 horas, por exemplo, a abertura. E depois, no dia seguinte, o Dr. Jonas não definiu os temas dele ainda. Quem definiu foi o Ariaci Vigino. O Crispim Lúcio deve falar da cura do leproso com maiores detalhes que falou aqui na live, porque muitos não assistiram a live, vão assistir lá. E escutando sentimentos, o Ariaci Vigino também vai falar do protocolo para a quinta dimensão, para a gente atingir essa frequência e lá permanecer, os olhos amorosos de Deus, e deixe ir o caminho do desapego. Entre uma palestra e outra, nós vamos dando o nosso pitaco e atendendo os nossos irmãos nos intervalos. A segunda vivência, o Despertar da Consciência de Marabá, no Pará, de 22 a 24 de novembro. Você faz a sua inscrição, a sua reserva com as mesmas responsáveis por esta vivência. A diferença é que lá vai trocar a doutora Ana Riso no lugar de Ariaci Vigino e vai acrescentar o José Benedito Ribeiro, que é o anfitrião e o autor, o físico quântico com mais de 40 anos de experiência, o autor do projeto Babassu, que vai falar dos seus memoráveis experimentos para o bem da humanidade. Gratidão infinita a todos. Namastê.